Rapaziada, bora dar uma olhada aí o que a mídia tá falando do Flamengo. O povo tá espantado aí com o desempenho do time aí, treinado por Felipe Luiz. Bora que bora. Merece essa liderança. Os números são altamente significativos. Altamente significativos. Olha só. O Flamengo é líder em tudo. É o primeiro em gols marcados, 47. É o primeiro em menos gols sofridos, apenas 10 em 22 jogos. É uma marca importante. Claro. Sofrer 10 gols em 22 jogos. É o primeiro em passes certos durante um jogo, 519. É o primeiro, a nossa produção trabalhou muito bem nisso. É o primeiro em jogos sem sofrer gol, 13 de 22. São marcas, talvez não tenhamos visto recentemente um time com todos esses números. Se vocês se lembram de alguém, você, por exemplo, você fez 80 pontos com o Cruzeiro quando foi campeão. Batia mais jogos. Batia um número maior de jogos. Teve um primeiro que fez 100 pontos que tinha eram 8 times a mais. 46 jogos é o número máximo. O Luxemburgo, em 2003, fez do Cruzeiro 100 pontos. Eram 8 jogos a mais. Então, essa coisa do ponto... Mas aí teria que ver o percentual, né? Essa coisa do ponto, não, mas esses números... Agora, Galvão, são impressionantes. Só falta um você número pega o aí. time... Falta um número? Falta um número, que Qual? é fundamental, decisivo, quando eu falo em gestão. Poder econômico, que mais fatura, que mais investe, o que vem planejando há mais tempo. Mas é um trabalho que vem sendo feito há anos. Há anos, então, mas o resultado está aí. Não tem nenhum time na frente que má de gestão. O Palmeiras é a mesma coisa, porque é um é outro. Está parecendo Barcelona e Real Madrid aqui no Brasil. E outra coisa, os 10 maiores públicos esse ano do futebol brasileiro são todos em jogos do Flamengo. Tem uma coisa interessante aí. Uma coisa mexe na outra. Galvão, só dizer o seguinte, vamos tentar lembrar. Sem tentar poder lembrar econômico não se faz essa grande janela time. agora. Essa janela agora. Veio o Saúl, joga uma barbaridade esse espanhol, cara. No que ele joga aquela perna esquerda. Veio o Jorginho, o Jorginho. seleção italiana. Alguém é titular da seleção da Itália, capitão do time, batedor de pênalti do time sem ser bom? E aí veio... Como é que é? Tá jogando pela ponta. Samuel Lino. E o Carrascal. Mas olha o que os caras E vem para trouxeram. ganhar com salário europeu, Gal. E olha Emerson Royal. E olha o banco. Emerson, o banco quem definiu foi a Glenda Cosópolis, porque ela falou, o Flamengo não tem um banco, ele tem um sofá. Agora, Galvão, o interessante que é o time que mais gols fez, que normalmente quando o time ataca muito, toma mais gols. Né? Dentro da média. Que ataca, teoricamente, toma mais gols porque fica mais frágil na defesa. Ele fez mais que todo mundo e toma menos que todo mundo. Mas também... É o equilíbrio. É o seu equilíbrio. Para isso, você tem que tentar fazer mais dinheiro na venda do que na compra. Então, como ele tem um jogador titular da seleção uruguaia como lateral direito, ele traz o Emerson Royal, vendeu o Wesley para Roma. Então, como ele tem, trouxe o Saúl, trouxe o Jorginho, foi-se embora o Gerson, vendeu o Gerson. E assim faz dinheiro, porque foram jogadores E tem os melhores Flamengo. Patrocínios também, disparado. Flamengo. Os melhores patrocínios. Tem o patrocínio mais caro do futebol brasileiro. O Flamengo começou com Bandeira. É Aí isso que eu ia chegar lá. Fale. Tinha um vice-presidente de finanças fantástico, ele tem um mercado financeiro, e ele foi lá e falou o seguinte aqui, olha, vamos trabalhar com esses números aqui, com esses percentuais aqui, o futebol só pode gastar isso aqui. Aí chegava lá, o Galvão, tem alguma coisa para receber? Tá bom, só posso pagar daqui a 60 dias, você passa lá, e chegava lá, estava tudo certo. Então ele equilibrou as finanças do clube. Quando equilibra a parte que você está falando de gestão, as outras coisas vão acontecer. E ele privilegiou o entretenimento. Porque não existe grande negócio se você não privilegiar o entretenimento. O entretenimento, que é o futebol do Flamengo, faz com que se torne um grande negócio e ele vai atrás de patrocínio melhor que todo mundo quer participar. Todo dia estádio lotado. Com respeito à participação no time, acompanhando... Galera, realmente, né, o que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo é absurdo. É absurdo. Você vê ali que o próprio Galvão mencionou, quando o Luxemburgo foi campeão no Cruzeiro, se eu não me engano, ele fez 80 pontos com 8 jogos a mais. O Flamengo já tem 50, se eu não me engano é 50 no momento do vídeo. Então, assim, 50 pontos. Então, assim, é absurdo o que o Flamengo tá querendo, né? A gente sabe que muito breve o Felipe Luiz não vai estar no Flamengo, né?
Então, é uma pena um treinador desse quilate tá aqui no Brasil e daqui a pouco tempo a gente perder ele, assim. Infelizmente, Felipe Luiz tem tudo para ser um treinador aí brasileiro para despontar na Europa e quem sabe aí futuramente na seleção, né? Que é o caminho. Eu acho que hoje em dia a seleção não é referência para grandes trabalhos. Enfim, é só opinião, tá, galera? Enfim, galera. Complicado, né, rapaziada? Mas vamos dar uma olhada aqui no pessoal da TNT aqui, tá falando do Felipe Luiz depois desse jogo com o Juventude. Vamos lá, eu falei que o Felipe Luiz teve uma proposta, né? Revelada nessa semana, né? Futebol da Turquia, ele não quis nem ouvir a proposta. Tá muito bem no Flamengo, né? O Felipe Luiz, ele tem o controle total do elenco do Flamengo, as contratações foram pedidas por ele, o Flamengo foi ao mercado, trouxe grandes reforços para o Felipe Luiz. A gente falou aqui sobre o elenco que o Flamengo tem, né? E num elenco como esse aí, você tem que saber administrar também. Porque jogador fica fora e não gosta, né? Faz aquele biquinho. E pelo que a gente viu aí, não tem isso no Flamengo. Quando teve com o Pedro, ele veio a público e colocou aquilo que estava acontecendo. O Pedro mudou o comportamento dele, voltou a ser titular, é um jogador importante. Então o Felipe Luiz claramente é um técnico muito promissor. Já é uma grande realidade, tá? Aqueles que acham, o Felipe Luiz é uma promessa. Não, ele é realidade. O ano passado ele pegou o Flamengo na reta final, ganhou a Copa do Brasil. Ele fez um campeonato carioca muito tranquilo. O Flamengo faz um campeonato brasileiro onde é líder e joga muita bola. Vai tropeçar aqui, vai tropeçar ali? Claro que vai. Como tropeçou diante do Grêmio, por exemplo, jogando no estádio do Maracanã, no Mário Filho. Mas é um Flamengo que tem sobras. Desde o lateral, goleiro, só que eu acho que o Flamengo precisava de outro. Reserva pro Rossi. Mas desde do lateral direito, zaga, laterais esquerdos, meio de campo, ataque, é impressionante o que tem de repertório esse Felipe Luiz. E hoje, cara, a partida que fez o Arrascaeta é brincadeira. O Saúl jogou muita bola também, mas agora o Arrascaeta hoje, ele comeu a bola. Ele foi o dono do jogo. Fez jus à camisa 10 do Flamengo. Jogou demais o Arrascaeta. Não é à toa que foi eleito o craque betano do jogo, viu, Tatá? Arrascaeta tirando onda, fazendo gol, podia ter feito outro naquela cobrança de falta que explodiu no travessão. Resultado esse, Renato, que traz também uma tranquilidade para o jogo muito importante do Flamengo. Torcedor agora mira completamente as ações na Libertadores da América. O Estudiantes é menos time que o Flamengo, mas tem camisa, é um time argentino, a gente sabe como é sempre complicado as noites de Libertadores, e o Flamengo vai ter que decidir fora. Então é importante que na quinta-feira consiga um bom resultado, consiga pavimentar, quem sabe, essa primeira parte da eliminatória, rumo a, quem sabe, uma semifinal de Libertadores da América. Os argentinos vão vir pro Maracanã para defender, para picar o jogo, para reclamar, para tentar arrumar confusão, vai pressionar muito a bola, vai encher o saco, vai queimar tempo. E o Flamengo tem que ser inteligente, tem que ser calmo. O Flamengo hoje é um time que sabe o que tem que fazer dentro de campo, é um time com padrão de jogo, é um time bem treinado. Então não adianta você virar muito a chave para a loucura, querer sair de todo custo, porque o Estudiantes, apesar de ser muito inferior tecnicamente, a gente sabe que o contexto de jogo, se fechando, segurando, picando a partida, os argentinos conseguem vir aqui e causar estrago. Então, assim, tem que ser inteligente, tem que ter calma. A torcida tem que entender a complexidade do jogo também, de entender que às vezes o gol não vai sair logo no começo. Sair logo no começo para o Flamengo seria maravilhoso, porque aí o Maracanã vem junto, tem mais espaço para jogar. Mas se for um jogo dali de você ficar rondando, esse time vai precisar da torcida também, que certamente vai lotar o Maracanã. 15ª. Isso que ele falou é importante, né, rapaziada? O Flamengo tem que meter logo um gol pra assustar o pessoal do Estudiantes, né? Porque chegar 30 do primeiro tempo, tiver 0-0 no Maracanã, a torcida vai começar a cobrar isso aí, acaba jogando até contra o time da casa, né? Então o Flamengo vai ter que ter um nível de concentração muito alto. Assim, eu acho que a gente tá eu vou dizer assim, no ponto crítico da temporada, porque é jogo que você não pode perder. O Cruzeiro ganhou ontem, 2-1 do Bahia. O Palmeiras já tinha ganho do Internacional no sábado. Então
É ponto crítico, galera. Se dormir, quem dormir vai perder a liderança. E aí a gente sabe que para recuperar depois... E a gente sabe que a tabela do Flamengo aí é bem complicada, né? Tem jogos muito difíceis, vai jogar com o Corinthians fora, vai jogar um clássico agora contra o Vasco. Em meio a 2 partidas da Libertadores, uma aqui no Brasil, outra na Argentina. Então, assim, um ponto bem crítico da temporada, né, rapaziada? Mas bora dar uma olhada aqui o que o Insider Fly tá falando. Milhões de euros. Europa veio com um caminhão de dinheiro pra cima do Felipe Luiz. Os caras me ligaram e perguntaram quanto eu queria pra liberar o treinador. Eles queriam pagar um valor acima da multa contratual dele. Eu respondi: a gente não é banco não. Felipe Luiz não está à venda, disse José Boto. O presidente do Fenerbahçe da Turquia ligou diretamente pro José Boto e disse que pagaria o valor que o Flamengo quisesse pra liberar o treinador, mesmo que fosse maior que o valor da multa. E Boto se assustou com o assédio europeu no treinador rubro-negro e disse que se o Felipe Luiz quisesse sair, já teria saído do Flamengo. Os caras queriam pagar mais que a multa dele em contrato. Só não saiu porque tem projeto em andamento. Se o Fenerbahçe, clube de 3º escalão europeu, já ofereceu um caminhão de dinheiro para tirar o Felipe Luiz do Flamengo. Imaginem quanto um Chelsea, um Atlético de Madrid, um Real Madrid, um Bayern de Munique não devem estar só esperando a hora certa para jogar não um caminhão, mas 10 caminhões de dinheiro pelo Filipinho. Cada vitória dando show do Flamengo, o preço do Felipe Luiz aumenta uns milhões de euros. Europa. Rapaziada, é complicado, é o que eu falei, né? Hoje é o Fenerbahçe, daqui a pouco vem o Bayer Leverkusen. Aqueles times assim, né? Primeiro de segundo escalão, oferecendo um caminhão de dinheiro. Isso aí é fato, né? No meu ponto de vista é só questão de tempo. Infelizmente pra nós, né? Mas é isso aí, rapaziada. Esse é o vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Se inscreva no canal aí pra não perder nada. Beleza? E comenta aí o que vocês acharam. Esses temas aí abordados. Fechou, rapaziada? Vou ficando por aqui. Um abraço. É nóis. Tamo junto. Valeu.